Fala pessoas, tudo bem com vocês? Caio Gomes aqui mais uma vez falando de Seattle. E pra quem ainda não ligou o nome, a pessoa, Caio Gomes é aquele mesmo cara do time de ciências lá no Nerdcast que ajuda em vários vídeos do Nerdologia ou do Nostalgia. Eu comecei no meu último vídeo a fazer uma série falando sobre buracos negros, porque basicamente é um tema que tem várias coisas importantes surgindo agora. Então aqui a gente tá começando o segundo vídeo dessa série, onde eu quero explicar um pouco o Nobel desse ano. Por que o Nobel desse ano foi tão importante? O que esses caras fizeram de tão importante? Mas antes de falar do vídeo de hoje, vamos falar aqui de World of Warships. World of Warships é um jogo gratuito que está disponível para o seu computador e que é um jogo que você joga com barcos reais da história mundial. Atualmente são mais de 300. Sim, eu tô falando 300 barcos altamente detalhados e realistas. E além disso, um jogo que utiliza uma física real. E aí, ó, pra quem reclama que não usava o Bhaskara pra nada que aprendeu na escola, chega aí. E além de ter uma física climática bem desenvolvida. Aqui nos Estados Unidos, eu trabalho com diversas pessoas que foram do exército, da marinha, da aeronáutica. E uma coisa que eu aprendi é que esse pessoal é maluco por jogos de guerra. E muitos deles, eu digo muitos, jogam World of Warships. Já fiquei horas discutindo estratégias, vendo eles falando como é que eles misturavam o que eles aprenderam no exército para poder comportar melhor no jogo. Você tá imaginando, se ex-militares acham aquilo divertido, significa que o negócio é bom. Então, se você é aquela pessoa que gosta de jogos de guerra, que tem diversas explosões, estratégias, esse é o jogo certo. Você tem torpedos, metralhadoras, baterias antiaéreas, balas de penetração, cortina de fumaça no mar, outras coisas para você poder destruir os motores dos barcos inimigos ou deixá-los até em chamas. E além, é claro, do portas-aviões, permitem que você realize ataques aéreos e mais uma nova física aí, que você vai ter que pensar como poder atingir o seu torpedo ou o seu míssil do ar do navio lá embaixo. E agora, para esse mês, também tem uma grande novidade. Agora o Brasil tem um navio de guerra dentro do jogo. Isso mesmo. Agora você vai poder jogar com o cruzador brasileiro Tier 2, Almirante Abreu. E além disso, camuflagens do Brasil para você poder usar em todos os seus outros barcos. Então faz o seguinte, se você não joga ainda, vai lá e começa a jogar. Se registra no World of Warships e utiliza o código ESTRONDO. Então se cadastra que você vai poder ganhar o navio de guerra brasileiro Almirante Abreu, que vem com camuflagem permanente, ordem em progresso. 20 camuflagens do Brasil para customizar com seus outros navios, 500 dobrões, 3 dias de conta premium e 1 milhão. Tô dizendo 1 milhão de créditos. Então se você gosta desse tipo de jogo, chega mais e vem jogar aí o World of Warships com a gente, beleza? Então o link tá aqui embaixo na descrição, olha lá. O Prêmio Nobel de Física de 2020 foi dividido entre 3 pessoas. Foi metade o Roger Penrose e foi metade, então um quarto para cada um, para 2 pesquisadores, que é o Reinhard Genzel e a Andrea Ghez. Os 2 últimos, então, o Reinhard e a Andrea, eles são pesquisadores da área experimental, onde eles fizeram medidas que mostraram com grande precisão que o centro da nossa galáxia é um buraco negro. E o Roger Penrose, ele foi o primeiro cara, lá nos anos 60, a realmente entender e decifrar que buracos negros estão contidos, com certeza, na relatividade geral. Não tem como você escapar deles. Eles são parte natural da relatividade geral. Então vamos primeiro começar olhando um pouco, explicar o porquê cada um desses 2 grupos são importantes e porque eles ajudaram muito a gente a entender melhor como a natureza funciona. Um buraco negro, ele é a região do espaço mais densa que pode existir. Muitas pessoas acham que o buraco negro tem uma densidade absurda e tal. Buracos negros muito pequenos têm uma densidade bastante alta, mas buracos negros maiores, eles têm uma densidade menor. Então a densidade cai com o tamanho do buraco negro, mas aquela é a maior densidade que pode estar dentro daquele espaço. E o que a Andrea e o Reinhard fizeram foi que eles conseguiram, através dos últimos 20 anos, fazer medidas do movimento de estrelas no núcleo da nossa galáxia. Então eles ficaram medindo como as estrelas se movimentavam, qual que era a posição dela no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4, e assim foram fazendo por 20 anos. E ao fazer isso, eles conseguiram basicamente medir com muita precisão onde cada uma dessas estrelas ia dar, qual que era a velocidade que ela andava por dia, qual que era a distância angular que elas andavam por dia. E eles conseguiram então determinar que eles estavam circulando em torno de um determinado coisa, que podia ser uma estrela, podia ser um monte de matéria, podia ser qualquer coisa, mas eles conseguiram calcular com muita precisão onde estaria essa massa, onde estaria aquele montão de massa. E calculando qual que era a velocidade de movimento, calculando qual que era o caminho que eles estavam fazendo, eles conseguiram estimar qual que era a massa desse objeto que essas estrelas estavam orbitando em torno. E ao fazer isso, eles basicamente conseguiram então mostrar que a única coisa que poderia causar aqueles movimentos tão rápidos daquelas
estrelas seria um buraco negro. Basicamente, a única coisa que teria massa o suficiente para estar naquele espaço que que as estrelas estavam circulando em volta e poder causar aquele campo gravitacional seria um buraco negro. Então eles mediram pela primeira vez indiretamente que o centro da nossa galáxia, que é chamado de Sagitário, a estrela, era um buraco negro. E eles fizeram isso com muitas medidas, muita precisão ao longo de mais de 20 anos, medindo com uma paciência absurda para poder chegar lá. Por causa disso, eles conseguiram ter umas primeiras medidas indiretas. Então, você não está vendo o objeto, você está fazendo uma medida por outros corpos da existência de buracos negros. Então, foi por causa disso que eles receberam esse Nobel experimental sobre buracos negros. A outra parte do Nobel foi para o Roger Penrose. Roger Penrose, ele é um matemático britânico e ele trabalhou no início da carreira dele muito com relatividade geral. Ele é muito conhecido por ter trabalhado bastante com o Stephen Hawking. Ambos têm um livro fenomenal sobre matemática dos buracos negros, que qualquer pessoa que estudou isso na pós-graduação leu, ou deveria ter lido esse livro. Um dos melhores livros, difícil pra caramba, mas extremamente bom, onde eles descrevem os aspectos matemáticos de um buraco negro. E eles fizeram uma pesquisa incrível juntos. Eu tenho convicção plena que se o Hawking tivesse vivo, ele também teria recebido esse Nobel junto com o Penrose. Então seria o teórico metade pro Penrose, metade pro Hawking, experimental metade pro Reinhardt, metade pro Andrea. Mas como o Hawking não está entre nós mais, o prêmio foi inteiro pro Roger Penrose. Mas como eu falei, eu tenho plena certeza que se o Hawking tivesse vivo, ele também teria recebido esse Nobel, porque os dois trabalharam muito em relação a isso juntos. O que o Roger Penrose fez? Ele basicamente criou um ferramental matemático que permite a gente entender como os buracos negros funcionam, quais são as regiões deles, e ele basicamente provou que na relatividade geral, buracos negros são inevitáveis. Se você tem relatividade geral, você tem evolução de estrelas, você vai ter buracos negros. É basicamente isso que ele provou. Ele provou, teoricamente, que o nosso universo deveria conter buracos negros. E isso que a gente viu experimentalmente depois. Uma das técnicas que ele inventou são chamados diagramas de Penrose, que são diagramas que a gente usa muito na física de buracos negros para poder explicar como buracos negros funcionam. Buracos negros, eles são estruturas gigantes e que basicamente têm um efeito de muita distância. Então, basicamente, foi uma maneira que ele fez de, a gente fala, compactificar, pegar aquela coisa que era num espaço gigante e deixar num espaço bem pequenininho e a gente poder desenhar como é que seriam as partes de um buraco negro. Onde é que estaria a parte 1, onde é que estaria a parte 2, e a gente conseguia com isso explicar melhor como as equações estariam se afetando em cada uma dessas partes. São esses quadradinhos aqui que vocês estão vendo do lado. Um dia eu posso até fazer um vídeo explicando melhor para vocês como ler esse negócio aqui. Mas é extremamente útil entender diagramas de Penrose quando você está estudando buracos negros. Uma das coisas mais úteis que tem. Mas uma das coisas que a gente pode falar sobre isso é começar a identificar o que são os pedaços de um buraco negro. Como a gente falou, o buraco negro, basicamente eu pego uma massa, eu vou pegar aquele pedaço de matéria e vou comprimir, que ela vai ficar numa região tão pequena, que basicamente a matéria não escapa mais. Então, basicamente, vai ficar numa região tão pequena que nem a luz consegue escapar. Então, basicamente, ali você tem uma região onde, se você cruzar aquele ponto, você com certeza vai ter que ir para o centro dele. Então, agora vamos começar a olhar um pouco como é que seria essa distribuição. Vamos começar a olhar um pouco, então, como é que seria essa distribuição. Eu coloquei essa figura aqui na tela para a gente poder olhar. Então, isso aqui é uma imagem vinda do Interstellar, como eu falei, o último vídeo era até 2-3 anos atrás a simulação mais precisa que a gente tinha sobre buracos negros. Então, lá no meio, no centrinho, você tem uma coisa chamada singularidade. Singularidade seria, teoricamente, o ponto central. Seria o ponto onde tudo no buraco negro vai. Ali é um ponto que é uma singularidade, porque basicamente o que está acontecendo ali, uma frase que o pessoal brinca é onde Deus dividiu por zero. Basicamente ali é o ponto onde toda a matéria se juntaria e basicamente o que acontece na física que está acontecendo ali é uma divisão por zero. A gente não sabe o que vai acontecer. Então significa que se tem uma divisão por zero é uma falha da física. A física, a relatividade geral, não consegue explicar o que está acontecendo mais por ali. Mas ali é um ponto tão extremo, então, que basicamente só a gravidade quântica, que é uma coisa que a gente não tem ainda, a gente não desenvolveu ainda, conseguiria explicar o que acontece ali. Mas seria o ponto que toda a matéria iria. Então seria o ponto onde está toda a massa. Você começa a se afastar, você tem uma região negra que está em torno daquilo. Aquilo é a sombra do buraco negro. Então, basicamente, você tem toda uma região que vai ser negra, nenhuma luz vai vir por ali. Coisa interessante disso aqui é que na metade do centro até o final daquela área preta é onde está uma área que a gente chama de horizonte de eventos. Horizonte de eventos é a região onde, se você estiver exatamente em cima dela, você apontar uma lanterna radialmente para fora, então você aponta pro lado que vai mais longe do buraco negro, que se afasta mais dele, vai ser a região que a luz não consegue escapar. Então, naquele ponto, se você apontar a luz para fora, a luz não escapa mais radialmente. Então, basicamente, seria o ponto de não retorno. Um corpo, qualquer luz que caísse por ali, ela não tem mais escapatória, ela vai cair para dentro. Mas se você continuar crescendo, você tem esse primeiro disquinho ali, que é
chamado o anel de fótons. E essa região, uma região onde os fótons, eles vão ficar girando em torno do buraco negro. Ali é uma região que a gente fala que é uma região instável. Qualquer fóton que tiver um passinho para fora, ele vai escapar do buraco negro. Qualquer fóton que estiver rodando em torno do buraco negro, mas tiver um passinho para dentro, ele vai oscilando até que ele vai cair pro buraco negro. Qual que é a diferença do anel de fótons pro horizonte de eventos? O horizonte de eventos, eu tô apontando radialmente para fora, e no anel de fótons eu tô apontando basicamente na tangencial. Então, o anel de fótons é o ponto máximo onde uma luz apontada tangencial vai conseguir ficar sem cair para dentro do buraco negro. Daí a coisa bem interessante é, entre o anel de fótons e o horizonte de eventos, nenhum corpo de matéria consegue sair dali. Só a luz consegue escapar. Então, para um corpo físico, se você passou o anel de fótons, você já era. Daí depois disso, você tem uma outra região que é o disco de acreção. O disco de acreção é a matéria que está em torno do buraco negro e ela fica girando ali em torno dele. E como ela gira muito rápido, ela começa a brilhar. Ela começa a soltar muita luz, porque ela está girando muito rápido. Então ela começa a se ionizar e ela começa a soltar luz. Então o buraco negro, a rigor, ele não é negro, porque ele sempre vai ter um disco de acreção em torno dele. Porque sempre tem matéria em torno dele, que foi vindo da criação dele, e ela vai estar ali girando tão rápido que você vai ter luz aparecendo. E aí você pode se perguntar, Caio, mas por que tem aquela curva bizarra e aquele disco ali? Isso aí tudo é um efeito da translação dos raios de luz. Aquilo tudo é um efeito visual. Não é que realmente você tem aquela matéria subindo ali, esse disco estranho. Isso é simplesmente um efeito visual do buraco negro que está causando que a gente veja como se o disco, que seria um disco mesmo, ele esteja sendo curvado para cima. Ele está sendo curvado para baixo. Então, quer dizer, é como se a luz que tivesse atrás, ela vai sair e vai ser curvada e chegar no nosso olho. Olha que interessante. O disco tá plano, só que visualmente enxerga como se ele tivesse curvo. Isso é muito louco, porque é uma imagem completamente bizarra que a gente tá vendo ali, completamente diferente do que a gente imagina. Então agora, quando vocês olharem e entenderem o que é um buraco negro, então quer dizer, vocês podem ver que o buraco negro não é só aquele centrinho, existem várias estruturas que vêm em torno dele que ajudam a gente a entender, e cada uma delas tem características diferentes. Você tem o horizonte de eventos, onde nenhuma luz radial pode escapar. Você tem o anel de fótons, onde nenhuma luz tangencial consegue escapar mais. Tem o disco de acreção, você tem a singularidade, você tem diversas partes que estão lá compostas e cada uma delas tem características diferentes. E aqui a gente está falando simplesmente de um buraco negro esférico que não gira. Se eu estivesse falando de um buraco negro que gira ou outras coisas mais complexas, você teria outras regiões que eu não estou falando aqui. O Roger Penrose ajudou a gente a entender um pouco melhor como essas coisas funcionam e como é que basicamente a gente vê que existem buracos negros que você é forçado a ir para o centro, são os tipos de Schwarzschild. Tem buracos negros onde um corpo poderia continuar vivendo lá dentro por um certo tempo, que são, por exemplo, os buracos negros de Kerr. E tudo isso ele explicando, utilizando a matemática, e fez a gente entender como isso funciona. Então essa é a importância do trabalho dele. Ele também fez muitos trabalhos com o Hawking, começando a explicar um pouco como é que funciona alguns aspectos quânticos dos buracos negros, em especial a teoria da informação, que é uma coisa que eu vou falar no vídeo 4 aqui, e também falando um pouco sobre efeitos quânticos que ocorrem perto da borda do buraco negro. Eu vou explicar isso mais também, mais pra frente, talvez lá no vídeo 5. Decidi aumentar aqui um pouco o número de vídeos que eu tô fazendo aqui pra essa série, então aguenta aí que vai ter mais vídeos logo mais. Então essa é a importância do Nobel aqui. A gente conseguiu então pegar pessoas que, fizeram a primeira medida indireta de um buraco negro e o cara que explicou teoricamente o que estava acontecendo. Olha que interessante. Então, aguente aí, mais vídeo logo, vídeo 3 aqui. Próximo vídeo, vocês vão ver, eu vou falar um pouco de uma coisa que não está relacionada com buraco negro, para eu poder finalmente explicar o paradoxo da informação do buraco negro, que é uma das coisas uma outra coisa que foi descoberta esse ano, um paper extremamente recente, extremamente importante e que vou explicar para vocês vão ver, vai ser bem legal. Então ficamos por aqui. Falou!